Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Beatriz Giovana, eu faço parte do projeto PIBID de Ciências Biológicas da UFVJM e hoje iremos conversar sobre a organização do sistema nervoso. A nossa unidade temática é Vida e Evolução, o nosso objeto de conhecimento é interação entre os sistemas locomotor e nervoso e a habilidade que iremos utilizar é justificar o papel do sistema nervoso na coordenação das ações motoras e sensoriais do corpo, com base na análise de suas estruturas básicas e respectivas funções, podendo relacionar os conteúdos com organização do sistema nervoso e o papel do sistema nervoso na coordenação das ações motoras e sensoriais. O sistema nervoso ele é responsável por captar, processar e gerar respostas diante os estímulos aos quais somos submetidos. E é devido à presença desse sistema que somos capazes de sentir e reagir às diferentes alterações que ocorrem na nossa volta e mesmo no interior do nosso corpo. Ou seja, é graças ao sistema nervoso que conseguimos processar quando nos machucamos, por exemplo. Nós sentimos a dor, sabemos que caímos e ali está doendo, e é graças ao nosso sistema nervoso. Ou quando vamos pegar algo quente, antes mesmo de conseguir agarrar algo quente, nós já conseguimos sentir o calor desse objeto que está quente. Isso é graças ao nosso sistema nervoso. O sistema nervoso pode ser dividido em duas porções, o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Como podemos ver nessa imagem, nós temos o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico, que é abaixo. E no caso, o sistema nervoso central, ele é composto por encéfalo e a medula espinhal. Nesse sistema, são feitas conexões entre os neurônios e através dos nervos, formando assim por prolongamentos, como podemos verificar aqui na imagem. No caso, esses seriam os prolongamentos dos neurônios, e assim são enviadas mensagens aos músculos ou glândulas, e é através desses prolongamentos que conseguimos ter as nossas reações, por exemplo, quando no exemplo citado anteriormente, nos machucamos ou nos queimamos, ou como, por exemplo, vamos pegar algo quente e nossa reação é retirar a mão rapidamente. É graças ao nosso sistema nervoso e suas prolongações. O sistema nervoso central é formado pelo encefalo, né, e a medula espinhal. E no caso, essas conexões são bastante importantes para todo o nosso desenvolvimento, né, nossa percepção e processamento ao nosso redor e também dentro de nós, porque assim nós sabemos, por exemplo, quando não estamos bem, porque nós todos somos regados por esses prolongamentos e conexões, né, do nosso corpo, que seria o nosso sistema nervoso. Como foi dito, o sistema nervoso central, ele tem suas duas divisões, que seria o encéfalo e a medula espinhal. São duas divisões, dois organismos, né, duas partes dos nossos corpos bastante complexas, nas quais existem alguns pontos importantes de citar. Por exemplo, aqui a representação de um encéfalo, no qual nós temos o cerebelo, nós temos o bulbo, a hipófise, o hipotálamo, o tálamo e o próprio cérebro. E nós temos também a nossa medula espinhal. No caso, a medula espinhal é essa parte na vertical e no qual cada vértebra
possui a sua importância. No caso aqui, nós temos o nosso disco intervertebral, no caso, ajuda no nosso processo locomotor e também na absorção de peso, por exemplo. Nós temos os nervos e nós temos as vértebras, né? Então, é bastante importante cuidarmos, né, desta região, porque ela está ligada junto ao nosso encéfalo. Estudando um pouco melhor as partes que compõem o encéfalo, nós temos as funções de cada área, como, por exemplo, o cérebro, que no caso é a maior parte do encéfalo e está responsável pelos sentidos, como visão, audição, olfato, o tato e o paladar. Além do mais, ele também é responsável pela nossa linguagem, tanto escrita quanto falada, e também responsável tanto pela memória quanto pelo nosso raciocínio e aprendizagem. Então, ele tem funções bastante importantes no nosso processo de conhecimento. E também ele ajuda no controle voluntário de alguns músculos. O cerebelo, ele também é bastante importante e ele acaba trabalhando bastante em conjunto com o cérebro, pois a função do cerebelo está ligada ao controle de postura, o equilíbrio do corpo, ele coordena, né, os movimentos e isso se liga bastante ao cérebro. Na verdade, todas essas áreas que fazem parte do encéfalo, de uma maneira ou de outra, acaba se ligando, pois suas funções acabam sendo bastante parecidas ou para uma conseguir exercer um funcionamento bastante amplo, precisa do funcionamento da outra. Nós temos também o bulbo, que ele tem uma função bastante importante, pois ele controla a nossa parte involuntária, tanto da respiração, dos batimentos do coração, a pressão do sangue, também o nosso reflexo de tosse e do espirro, e acaba que ele ajuda bastante no ato de engolir, ou seja, ele também tem uma função bastante presente no sistema digestório. E isso é bastante legal e interessante de ver, porque imagina só se nós, toda vez que fosse respirar, que acontece a cada um segundo, precisássemos pensar para fazer isso. Ou então, toda vez que nosso coração fosse bater, nós tivéssemos que pensar constantemente que o nosso coração precisa estar batendo. Então, o bulbo, ele acaba pegando essa responsabilidade para ele e ajuda no nosso funcionamento do nosso corpo. Nós temos também o tálamo, que recebe as mensagens dos órgãos, né, dos sentidos, no caso, e transmite às regiões apropriadas do cérebro. Ou seja, o tálamo, ele está ligado bastante também com o cérebro, já que ele vai transmitir a mensagem que os órgãos estão emitindo. Então, como eu disse, acaba que todas essas áreas trabalham em conjunto para um funcionamento maior, que seria o bom funcionamento do nosso corpo. E nós temos também o hipotálamo, que controla a temperatura do corpo, a nossa digestão, ou seja, ele também trabalha no sistema digestório, também trabalhando bastante junto com o bulbo, porque ele tem uma função de controlar a sede, a fome, ele também ajuda no controle dos batimentos cardíacos, ou seja, muito importante. Além do mais, o hipotálamo, ele regula a produção dos hormônios na hipófise, e que seria uma glândula endócrina, ou seja, como cada um tem a sua funcionalidade e a sua interligação, percebemos que o funcionamento do encéfalo
é devido a essas áreas, a essas funcionalidades que cada um possui. Além do mais, o sistema nervoso, como já foi mostrado, ele não é composto apenas pelo encéfalo. Ele precisa, e também quando se trata do sistema nervoso central, ele precisa muito da composição da medula espinhal. Ela é de muita importância. No caso, é um órgão de formato cilíndrico que está localizado no interior da coluna vertebral e está relacionado muito ao nosso reflexo, como uma resposta rápida e involuntária diante de algum estímulo, como por exemplo, você colocar a mão sem querer em uma chapa quente. O seu estímulo involuntário é de retirar a mão na hora. Por quê? Porque através do sistema nervoso, seu corpo entende que está quente e que irá machucar, danificar a sua pele, então a sua resposta rápida e involuntária é de retirar a mão. E por isso, nós percebemos que é uma resposta gerada pela medula espinhal, esse reflexo. Ou seja, o encéfalo não está envolvido nesse ato, o que significa que a medula espinhal pode atuar de maneira independente. É bem bacana toda a nossa formação de sistema nervoso. Além do mais, como foi dito anteriormente, o sistema nervoso ele é composto tanto pela parte central, que foi mostrado, estudado, como o sistema nervoso periférico, que no caso é formado pelos nervos, os glândulos e as terminações nervosas, que recebem as mensagens, né, e conduzem as respostas. Quando eu utilizo o exemplo da chapa quente, colocar a mão, quem transmite essa informação são as terminações nervosas, ou seja, nosso corpo ele está repleto de terminações nervosas que transmite e recebem as mensagens e ajuda na condução, né, do que o nosso encéfalo precisa realizar ou até mesmo nossa medula espinhal. No caso, o sistema nervoso periférico, ele possui os nervos, né, que são fibras nervosas agrupadas em feixes, e nós temos os glânglios, que são acúmulos de neurônios que estão fora do sistema nervoso central. E é bastante interessante percebermos que para um bom funcionamento do corpo, tanto em relação a sentido, tanto quanto em relação aos próprios movimentos involuntários, é necessário uma ramificação do nosso sistema nervoso. E quando eu falo ramificação, eu digo, pois o cérebro, melhor dizendo, o encéfalo, que é a parte de formação do nosso sistema nervoso central, junto com as áreas de cérebro, cerebelo, o bulbo, o tálamo e o hipotálamo, junto com a medula espinhal e junto com os nervos e os glânglios, ajuda o corpo a perceber o ambiente e também a perceber internamente. E isso é bastante legal e interessante de ser estudado. Eu agradeço muito aos que ficaram até aqui. Se puderem, deixe o gostei, que estaremos mostrando mais vídeos para vocês sobre os próximos conteúdos. Muito obrigada a todos.